Em um dia de 2022, eclodiu a Terceira Guerra Mundial, levando o mundo à beira da destruição. Em um mundo onde não havia esperança em lugar algum, uma pessoa misteriosa apareceu. Com uma única mão levantada, ele criou uma força poderosa que sugou tudo ao seu redor e formou algo novo. Quando essa figura misteriosa levantou a mão, a humanidade recebeu outra chance. Mais tarde, em um laboratório, uma massa começou a se mover em um círculo, assumindo lentamente a forma de um lodo. Os pesquisadores ficaram entusiasmados ao ver que seu experimento finalmente havia sido bem-sucedido. O lodo havia sido criado. O pesquisador-chefe, cheio de entusiasmo, ordenou que seu assistente trouxesse a pessoa misteriosa para o laboratório. A figura enigmática, que chamaremos de Senhor Misterioso, olhou para o lodo dentro do tubo. Com um poder sombrio emanando de sua palma, ele declarou que a humanidade havia dado apenas o primeiro passo. Ele explicou que o poder em sua mão rivalizava com o de um deus. O pesquisador-chefe ficou surpreso e aterrorizado com a demonstração de poder. O Senhor Misterioso então ordenou que eles criassem uma gosma negra que salvaria a humanidade, transferindo o poder das trevas para o pesquisador-chefe. O pesquisador-chefe, tremendo, perguntou ao Senhor Misterioso como criar o lodo negro. O Senhor Misterioso simplesmente respondeu: "Isso é com você agora." Anos depois, soldados chegaram à mansão e abriram a porta. Lá dentro, descobriram um enxame de cadáveres. Apesar da cena horrível, eles começaram a procurar. Um soldado perguntou se as pegas também estavam mortas, cobrindo o nariz contra o fedor avassalador. De repente, outro soldado ouviu uma voz fraca murmurando sobre o frio. Ele se virou e viu nosso protagonista tremendo no chão, segurando uma espada ensanguentada. O soldado informou que o sujeito experimental Partene III estava vivo. O Senhor Misterioso, juntamente com outros pesquisadores, ordenou que o soldado recuperasse imediatamente. Momentos depois, na Titan Company, uma pesquisadora cumprimentou as crianças reunidas diante dela. Ela se apresentou como a diretora do laboratório responsável por cuidar delas. Ela explicou que os órfãos haviam sido levados para lá para se tornarem deuses. Quando uma das crianças perguntou se eles poderiam realmente se tornar deuses, ela respondeu afirmativamente, explicando que eles se tornariam seres absolutos capazes de qualquer coisa com apenas um pensamento. Ela então lhes disse que, se não quisessem se tornar deuses, poderiam ir embora. Uma criança perguntou se o fato de se tornarem deuses permitiria que trouxessem seus pais de volta à vida. Ela disse, sorrindo. O diretor lhes garantiu que sim, inspirando as crianças a ficarem, movidas pelo desejo de ressuscitar seus pais. O Senhor Misterioso e outros chefes de pesquisa os observavam atentamente. Para criar um deus, eram necessárias 3 coisas. A primeira foi a fusão de humanos e slimes. Ao infundir o sangue das crianças em um lodo sem vida, eles poderiam trazê-lo à vida. Os pesquisadores começaram a extrair o sangue das crianças, uma a uma, e jogaram-no no lodo sem vida. Quando o sangue entrou no lodo, ele abriu os olhos e uma boca apareceu. Uma criança ficou maravilhada, achando o lodo bonito, e perguntou à diretora se poderia ficar com ele. Ela respondeu que era deles, explicando que um slime infundido com o sangue de seu dono não poderia ser tocado por mais ninguém. A criança abraçou seu slime e lhe deu um nome. O segundo requisito para criar um deus era o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento no sangue agiu como um catalisador para o crescimento do lodo. Em seguida, o diretor instruiu as crianças a imaginarem algo de que mais gostassem, algo que nunca saísse de suas mentes. Nosso protagonista, chamado Art, observou a garota ao seu lado. Seu lodo se transformou em um gato enquanto ela se concentrava. Ela levantou seu slime, gritando que seu gato morto, Bulbul, havia voltado. O diretor explicou que os slimes tomavam a forma da imaginação de seu dono e, quanto mais concreta a imaginação, melhor a forma. Ark olhou para sua gosma e fechou os olhos, tentando se concentrar. Sua mente estava cheia de lembranças de traumas. O choque de ver seu pai ser esfaqueado até a morte, com sangue respingando nele, e o horror de testemunhar sua mãe ser morta em seguida. Em um momento de desespero, ele pegou uma espada e pulou atrás do homem que estava atacando sua mãe. Sua gosma então se transformou em uma espada, e o diretor ficou atônito com a visão. Ark, recuperando o fôlego e em choque, viu que a espada continha uma gosma preta. Um dos pesquisadores, igualmente atônito, gritou para o Senhor Misterioso que se tratava de um lodo preto e que seu desenvolvimento estava avançando rapidamente. O Senhor Misterioso permaneceu em silêncio. Durante anos, Titã não conseguiu identificar o terceiro elemento necessário para criar um deus. Por meio de experimentos com crianças, eles descobriram que um hormônio diferente do hormônio do crescimento estava envolvido. Quanto mais esse hormônio era secretado, mais o lodo ficava preto. Quando esse lodo preto se fundiu com uma criança, nasceu um deus. Essa iniciativa, que envolvia experimentos com crianças de várias origens para criar deuses,
foi chamada de Projeto Avatar. O diretor mostrou a Ark a foto de um homem e perguntou se ele reconhecia o rosto. Tremendo de frio e choque, Ark viu o homem na foto e gritou de raiva, fazendo com que a gosma de sua espada reagisse. Um pesquisador relatou ao Senhor Misterioso que era o hormônio da raiva que fazia o processo da gosma negra avançar. O Senhor Misterioso reconheceu isso, mas se perguntou por que o processo não estava avançando mais, mesmo quando mostrou a Ark a foto do assassino de seus pais. O pesquisador sugeriu que a natureza pura da criança estava bloqueando a raiva, pois o assassino já estava morto. O Senhor Misterioso ponderou sobre isso e ordenou que eles encontrassem uma maneira de ampliar a raiva de Ark a qualquer custo. Mais tarde, Ark entrou em seu quarto. Quando a porta se fechou atrás dele, ele se perguntou por quanto tempo eles teriam que suportar esses estranhos experimentos. Sem que ele soubesse, alguém estava esperando por ele. Ela saiu e chamou seu nome, entregando-lhe um ursinho de pelúcia. Ela perguntou se era seu aniversário e disse que havia feito o ursinho para ele. Ark ficou olhando para ela, depois se virou e foi embora. Ela gritou atrás dele, na esperança de aquecer seu coração, lembrando de que, quando as coisas estão frias, tudo fica embotado, retardando o retorno da felicidade. Ele estava prestes a dizer algo, mas preferiu não dizer e foi embora. Mais tarde, ela o observou dormir do lado de fora de seu quarto, segurando as lágrimas ao vê-lo abraçar sua espada e tremer durante o sono. 2 anos depois, Ark ergueu sua espada e a balançou, praticando com toda a sua força. Para o choque de todos, uma explosão de gelo irrompeu de sua espada. Eles mal podiam acreditar em seus olhos. O Senhor Misterioso explicou que os Slimes, assim como as crianças humanas, continuam a evoluir, com seus elementos latentes se tornando mais fortes. As crianças, animadas com essa notícia, estavam ansiosas para evoluir rapidamente. Blue, no entanto, olhou para Ark com preocupação enquanto ele ofegava em silêncio. Olhando para sua espada negra, ela se perguntou por que ele queria se tornar um deus. Mais tarde, Blue encontrou Ark sentado no telhado, olhando fixamente para o ar. Ele refletiu sobre um mundo sem morte e lembrou-se de um homem gritando seu ódio pela coisa que Ark possuía, a coisa que havia causado a morte de seus pais. Ark disse a Blue que a fome despreza a plenitude, o frio despreza o calor e ponderou sobre um mundo onde eles não precisariam matar. Blue respondeu calorosamente, dizendo que eles eram parecidos, mas que, para tornar o mundo mais quente, ela acreditava que tinha que exalar calor primeiro. Ela então gritou, brincando, que ele estava com muito frio e saiu correndo, pedindo que ele a deixasse ajudá-lo a se aquecer. Ela voltou com um enorme ursinho de pelúcia, explicando em lágrimas que o tinha visto tremer enquanto treinava no frio todos os dias. Ela perguntou se ele não poderia aquecer seu corpo segurando o ursinho de pelúcia quando descansasse. Surpreso com o gesto dela, Ark se levantou, deixando sua espada fria e viscosa no chão. Ele agarrou a mão dela, puxou-a para mais perto e a abraçou com força. Blue, tímida e confusa, chamou seu nome, mas ele simplesmente lhe disse que estava muito frio. Enquanto se abraçavam, a espada negra da Ark lentamente se tornou mais clara, o que surpreendeu o pesquisador que a viu. Ele relatou ao Senhor Misterioso que o processo do lodo preto estava avançando, o que surpreendeu o Senhor Misterioso. O pesquisador também notou que o lodo de Blue estava se transformando em lodo preto, especulando se Blue estava sentindo raiva. No entanto, não se tratava de raiva, mas de oxitocina, pois Blue estava experimentando o amor materno. O terceiro elemento necessário para criar um deus não era uma emoção específica, mas uma certa quantidade de hormônio emocional. Observando a dupla, o Senhor Misterioso ordenou a todos que deixassem que eles se amassem o suficiente por enquanto. 1 mês se passou, e Ark sentiu o calor nos braços de Blue. Eles eram felizes juntos. No entanto, 1 ano depois, Ark estava sentado em uma cadeira experimental. Um homem ativou a cadeira, eletrocutando Ark. Blue, que estava em um tubo à sua frente, gritou para que o homem parasse de atormentar Ark. O diretor relatou ao Senhor Misterioso que a quantidade de secreção de oxitocina estava aumentando rapidamente e que o lodo estava ficando preto rapidamente. O lodo de Blue se transformou em um buraco, o que levou o diretor a perguntar como isso poderia acontecer tão rápido e como ela amava puramente Ark. O Senhor Misterioso, entendendo mais do que os outros, ordenou que o homem fizesse Blue secretar todos os hormônios. Ele declarou que Ark poderia ser morto agora, pois era inútil. O homem carregou sua arma e a apontou para a cabeça de Ark,
enquanto o Senhor Misterioso pensou que, finalmente, era hora de criar um novo Deus. Blue ficou horrorizada quando viu uma arma apontada para a cabeça de Ark e gritou para que parassem. Seu lodo ficou mais forte e se espalhou ao seu redor quando o pesquisador anunciou que o hormônio havia atingido seu nível absoluto, iniciando a transformação enquanto um buraco negro aparecia em seu estômago. O imenso poder liberado por ela desamarrou Ark, que ficou chocado ao ver Blue chorando e gritando. Ele correu em direção a ela, chamando seu nome, mas ela lhe disse para não se aproximar mais. De repente, o enorme buraco negro consumiu Blue. Ele ouviu a voz dela dizendo que aquele era um mundo de nada, vazio e frio demais. Desesperado, ele gritou por ela e conseguiu enfiar a mão no buraco. Para seu choque, o buraco se transformou em um ursinho de pelúcia de pedra preta, parando o buraco negro. O pesquisador examinou os resultados da análise de DNA e anunciou que o experimento havia falhado, confundindo o Senhor Misterioso. Ao ver que Blue havia desaparecido, Ark gritou de raiva, socando o ursinho de pedra e puxando sua mão para fora, exigindo que devolvessem Blue para ele. Ele continuou socando o urso de pedra com seus punhos de urso, gritando para que Blue voltasse, até que o urso de pelúcia se despedaçou. Gravemente ferido com um braço cortado, ele caiu no chão, sangrando. Um lodo preto se moveu em sua direção e ele se lembrou de Blue lhe dizendo que, quando as coisas estão frias, tudo fica mais lento, inclusive o retorno da felicidade. O lodo preto alcançou seu braço cortado e o envolveu. O pesquisador gritou que a gosma negra estava se fundindo com o braço de Ark. O diretor exclamou que isso era impossível, pois os limos só deveriam se unir a seus donos. O lodo preto se formou lentamente ao redor de seu braço, tornando-se mais afiado. Ark se levantou e ficou de pé, exigindo que eles voltassem para o azul. O lodo preto em seu braço se transformou em uma lâmina afiada. Blue, na esperança de que o coração de Ark se enchesse de sentimentos calorosos e confusos, fez com que seu lodo reagisse e liberasse uma forte chama. Ark os encarou, exigindo que devolvessem Blue. Quando eles não responderam, ele gritou de raiva, chamando-os de bastardos. Sua mente voltou para a mansão onde o homem havia esfaqueado seu pai. Quando o homem percebeu que sua mãe estava apontando uma arma para ele, imediatamente a agarrou e a esfaqueou até a morte. Horripilante Ark. O Senhor Misterioso revelou que Ark, o terceiro filho do projeto Avatar, veio de uma família de classe média alta, quase considerada de classe alta. Devido à natureza introvertida de Ark, ele era muito ligado e dependente de sua família. Gene Prot, um homem das favelas movido pelo ódio à riqueza, assassinou a família de Ark, mas acabou sendo morto por Ark. No entanto, Ark enfrentou a dura realidade de que nada poderia trazê-los de volta, levando-o a acreditar que somente o poder poderia resistir às incertezas da vida, simbolizado por sua espada fria. A palavra-chave do projeto era a perda. Ark, confuso e enfurecido, perguntou ao Senhor Misterioso sobre o que ele estava falando. O Senhor Misterioso explicou que todas as suas tragédias foram projetadas pela Shocking Ark. Ele explicou que eles descobriram que a escuridão só se forma em indivíduos com emoções intensas e acreditavam que a primeira infância era o momento ideal para que esses indivíduos surgissem. Eles procuraram uma criança gentil e introvertida perto de seu ponto de ruptura, e essa criança era Ark. Eles haviam recrutado uma pessoa pobre que odiava a riqueza para matar sua família. Ark, fervendo de raiva, aproximou-se do Senhor Misterioso, perguntando se ele estava dizendo que eles haviam matado sua família. O Senhor Misterioso respondeu que sim. Ark correu até o guarda que protegia o local, perguntando furiosamente por quê. Ele lançou seu braço de lâmina flamejante contra o guarda, matando-o instantaneamente. O pesquisador entrou em pânico e gritou para bloquear a entrada. Soldados apareceram e apontaram suas armas para Ark. Depois começaram a atirar. Sua lâmina se transformou em um escudo que bloqueou todas as balas. O pesquisador não conseguia acreditar que o lodo preto estava protegendo Ark, fazendo com que o Sr. Ark se tornasse um soldado. Ele sorriu misteriosamente e comentou que era muito interessante. Ele perguntou sobre a taxa de sincronização, e o pesquisador respondeu que era de 0%. O Senhor Misterioso ficou surpreso com o fato de a gosma negra ter protegido Ark voluntariamente sem nenhuma sincronização. O pesquisador explicou que a gosma negra era uma cópia exata da mente de Blue e havia se tornado a personificação do amor materno em relação a Ark, razão pela qual o estava protegendo sem sincronização. O pesquisador então gritou que os guardas estavam sendo dominados. Eles viram o braço cortado de Ark sangrar, mas, apesar da dor, ele continuou a atacar os soldados.
matando-os com sua lâmina flamejante em um acesso de fúria. O Senhor Misterioso ficou satisfeito ao ver Ark completamente imerso em sua fúria. O Senhor Misterioso então perguntou à equipe de pesquisa 3 se eles estavam prontos, ao que um homem respondeu afirmativamente. Ele perguntou sobre a reação atual do lodo de Ark e foi informado de que o escurecimento estava em andamento. Quando ele perguntou sobre a taxa de ressincronização, eles chocantemente informaram que ela estava em 43%, superando o máximo anterior de 23%. O Senhor Misterioso os elogiou, observando que Ark não era qualquer um para ser descartado. O diretor, atônito com o fato de o Senhor Misterioso conduzir um experimento em tal situação, questionou se o Sr. Ark era um homem de verdade. Senhor Misterioso era até humano. De repente, uma enorme explosão irrompeu na porta do laboratório quando Ark entrou, com seu sangue pingando no chão. Ele exigiu saber por que eles haviam feito tais coisas com sua família e com Blue. Ele lançou sua lâmina, gritando sua pergunta, causando uma forte explosão que matou os pesquisadores próximos e incendiou o laboratório. Mas ele ficou surpreso quando o Senhor Misterioso apareceu ao seu lado, aparentemente sem ser afetado pelas chamas. O Senhor Misterioso lhe disse que a criação de um deus era mais importante do que o sacrifício de dezenas de humanos. Ark se lançou contra ele, mas um lodo preto apareceu a tempo de bloquear seu ataque, chocando. O Senhor Misterioso então informou que ele não era o único que podia criar lodo negro. Ark questionou por que o Senhor Misterioso não se tornou um deus, ao que o Senhor Misterioso respondeu que o fragmento ao lado dele era o primeiro lodo preto, conhecido como fragmento de Gênesis Sama. Ele já havia se tornado um deus uma vez esgotado seu poder. Era um uso único. Uma vez que uma gosma negra se tornasse um deus, não poderia fazê-lo novamente. E é por isso que eles precisavam do maior número possível de candidatos experimentais. Ark respondeu que nenhum deles queria se tornar um deus até que tudo lhes fosse roubado. Ele lançou sua lâmina flamejante, gritando que eles nunca quiseram se tornar deuses. Mais uma vez, o lodo preto ao lado do Senhor Misterioso bloqueou seu ataque. Ark balançou sua lâmina repetidamente, mas o lodo preto bloqueou cada golpe. Frustrado, ele acabou sendo empurrado para trás pelo lodo negro, mas conseguiu ficar de pé, ajoelhado de dor. O Senhor Misterioso então lhe disse que o lodo negro em seu braço estava extraindo poder ao consumir seu sangue, tornando Ark mais perigoso do que ele mesmo. Ark respondeu que, mesmo que todo o seu sangue fosse queimado, ele definitivamente o mataria. O Senhor Misterioso sorriu, vendo isso como um bom progresso, e pensou que só precisava de um pouco mais. Ele então revelou que o 7º filho do Projeto Avatar, conhecido como Projeto Azul, chamado Desire, estava entre os moradores mais pobres das favelas. A sobrevivência diária era uma luta, e ela era filha de Jenny Pratt, o homem que havia matado a família de Ark a mando deles. Em um apartamento na favela, Jenny colocou sua arma dentro de um ursinho de pelúcia e pediu desculpas a Blue, dizendo-lhe que, sem sua mãe, apenas os dois não poderiam se proteger. Ele gentilmente aproximou o ursinho de pelúcia da cabeça de sua filha, pedindo desculpas novamente e admitindo que não era capaz. Blue acordou, surpresa ao ver o ursinho de pelúcia. Animada, ela o abraçou e agradeceu ao pai pelo presente de Natal. Jenny, tremendo de lágrimas, perguntou o que havia de tão bonito nele, dizendo que o havia encontrado no caminho. Ela respondeu que era especial porque ele o pegou, e agora eram 3 novamente. Ela prometeu mantê-los seguros e ganhar forças para protegê-los, fazendo Jenny chorar alto enquanto a abraçava, pedindo desculpas repetidas vezes e jurando nunca desistir, dizendo que a amava muito. Blue, também em lágrimas, disse ao pai que também o amava, deixando-o atônito e choroso. O Senhor Misterioso comentou que Blue desejava todos os dias que o calor enchesse seu coração. Ark então se lembrou de ter lançado a Jean, mas Jean havia se virado para ele, dizendo que Blue agora poderia receber a cidadania, e Jean morreu pensando em sua filha. O Senhor Misterioso explicou que Blue sempre esperava que seu calor enchesse seu quarto, esperando que o inverno acabasse. Ela acreditava que seu pai devia estar tentando ganhar mais, por isso precisava abraçar mais forte. Quando a chama da lâmina de Ark atingiu o teto, ele permaneceu em silêncio. O Senhor Misterioso perguntou qual era a taxa de sincronização, e o pesquisador da equipe 3 respondeu que era de 67%. O Senhor Misterioso, achando que ainda não era suficiente, explicou que a única maneira de criar um deus era fazer com que as crianças que só queriam segurar algo precioso enfrentassem a fria realidade, transformando a esperança em cinzas. E essa é a única maneira de criar deuses. Ark se aproximou do Senhor Misterioso e, apesar de estar desequilibrado, alcançou o Senhor Misterioso e agarrou seu pescoço, perguntando se Blue sabia que ele havia matado o pai dela. O Senhor Misterioso respondeu que sim,
chocando Ark, que então lançou sua lâmina na cabeça do Senhor Misterioso com raiva, mas o lodo preto a bloqueou. O Senhor Misterioso disse a Ark que era inútil como ele estava agora. Ele precisava se tornar um deus, trazer de volta sua família de azul e transformar alguém como o Senhor Misterioso em um inseto, arrancando seus membros um a um até que ele morresse. Ark desabou no chão enquanto o Senhor Misterioso lhe dizia que ele era apenas uma ilusão. Mais tarde, o portão da Companhia Titã se abriu e Ark saiu com sua espada de lodo, lembrando-se de seu acordo com o Senhor Misterioso. Senhor Misterioso para se tornar um deus e salvar Blue. O Senhor Misterioso lhe deu a opção de ficar ou sair, e Ark escolheu sair. O pesquisador perguntou ao Senhor Misterioso se ele tinha certeza, pois se Ark esquecesse tudo e ficasse feliz, a taxa de sincronização poderia cair para zero. O Senhor Misterioso apenas sorriu e respondeu que estava mais frio do lado de fora da cerca. Enquanto Ark se afastava, sua gosma de espada negra se desfez e voltou a ser uma simples gosma. Ele disse a Blue que seu sonho havia mudado. Ele não se importava mais com a morte ou a vida dos outros até que o mundo fosse restaurado para onde ela existia. Seu tempo permaneceria congelado naquele inverno. 3 meses depois, um homem estava na escuridão quando uma figura brilhante apareceu e chamou seu nome. Amon. O homem, Blake Amon, líder da organização criminosa Binary, recebeu ordens da figura para proteger o protótipo de lodo que eles haviam localizado. Ela prometeu que, se ele conseguisse, concederia a Binary o poder que ela desejava. Amon fez uma reverência e respondeu que entendia. A figura brilhante desapareceu, deixando Amon sozinho na escuridão. Ele foi até uma sala de laboratório cheia de cápsulas. Enquanto caminhava, irritado com o titã arrogante, ele parou e olhou para o lodo no meio, pensando que as coisas não sairiam como planejado. Enquanto isso, nos arredores da favela, uma senhora corria com uma cápsula, correndo em direção a uma janela aberta à sua frente. Ela pulou, rindo, e aterrissou em um carro que a esperava lá embaixo. Noah disse à sua equipe que foi um sucesso e que eles deveriam tentar. Jerry perguntou a ela o que estava acontecendo e onde estava Zero, enquanto Ian a elogiava por ser incrível. Noah apontou para cima deles e eles viram Zero caindo do prédio. Zero bateu no carro, segurando seu traseiro dolorido, e perguntou a Noah se ela tinha cuidado da mercadoria. Ela respondeu com orgulho, é claro. Ela mostrou a cápsula Zero e disse a ele que continha uma gosma. Explicou que não se tratava de um slime qualquer, mas de um muito especial. Zero perguntou se todos os slimes não eram iguais, e Ian notou que ele parecia diferente dos slimes do tipo cápsula. Noah garantiu que trataria a gosma com cuidado, o que levou Jerry a lembrá-los de que, se não saíssem rapidamente, a situação ficaria perigosa. Concordando, Noah disse a eles para irem embora e eles começaram a dirigir. Pouco tempo depois, Noah levantou o slime com alegria e o abraçou. Zero perguntou se aquele era realmente um slime especial, observando que não parecia. Ela insistiu que era especial, apontando a cor brilhante do slime em seu interior. Zero Side, comentando que ela estava totalmente encantada. Ela respondeu com confiança que eles esmagariam Binary com aquele lodo. Naquele momento, Jerry chamou sua atenção, apontando um perseguidor. Ela lhes disse para olhar para cima e eles viram um homem lançando seu punho contra eles de cima. Ian imediatamente desviou o carro para o lado para evitar o ataque, perguntando o que diabos estava acontecendo. Graças à sua reação rápida, eles se esquivaram do ataque do homem, embora tenham sido salpicados com areia devido à força do impacto. De repente, o homem reapareceu ao lado deles, movendo-se com uma velocidade incrível. Noah conseguiu atirar nele bem a tempo, empurrando-o para longe. Ela gritou com ele, perguntando de forma provocante qual era o gosto. Mas então Jerry gritou que havia mais atacantes acima deles. Eles olharam para cima e viram outro homem correndo pelos telhados, tentando alcançá-los. Noah e Zero começaram a atirar nele, perguntando-se se os atacantes eram slimes. Suas balas foram em direção ao homem, mas um lodo azul interceptou e comeu as balas, depois as cuspiu de volta. Felizmente, Ian parou o carro a tempo de evitar o ricochete das balas. Zero comentou que eles devem ter mexido com algo perigoso, mas Noah respondeu que isso significava que o lodo era algo valioso. Ian acelerou, perguntando se os atacantes eram da Binary, e Jerry avisou que eles seriam pegos nesse ritmo. O homem que eles haviam alvejado se transformou, com o lodo envolvendo seu corpo. Uma vez totalmente coberto, ele correu em direção a eles com uma velocidade incrível. Noah e Zero continuaram atirando, mas suas balas nem sequer o arranharam. Zero gritou de frustração, perguntando o que havia com o homem e por que ele era tão forte. Noah se levantou, dizendo a Zero que eles não podiam continuar assim. Ela pegou um pano e o jogou fora, revelando sua principal arma escondida atrás do carro. Ela lhes disse que teriam de esmagar os atacantes com ela. O homem que os perseguia de cima pulou,
aterrissando na areia. Ele se levantou e seu lodo se transformou em espadas. Ele agarrou as espadas e correu em direção a eles enquanto outro atacante, o homem parecido com uma rocha, se aproximava por trás. Noah ativou seu canhão e gritou para o homem-pedra que o pegasse. Ela disparou, mas o homem conseguiu construir um escudo a tempo de bloquear o ataque. Ela então rolou o canhão para frente, gritando para o próximo alvo, sem perceber que os parafusos do canhão estavam soltos. Quando ela lançou outro ataque, a força a jogou para trás junto com o canhão. Sua equipe ficou chocada e a chamou com preocupação enquanto ela caía, com a cápsula escorregando de suas mãos. A cápsula caiu primeiro. Quando Noah chegou ao chão, sua equipe parou o carro com força para ver como ela estava. Eles a encontraram deitada sobre a cápsula, sangrando e desmaiada. O sangue de sua cabeça escorria para dentro da cápsula rachada. Os homens pousaram ao redor de Noah, e um deles a encarou até perceber o sangue dela pingando no lodo. Ele informou ao homem careca que eles já haviam se fundido. O homem careca respondeu que eles pareciam crianças órfãs. Pelo que parecia, o lodo do homem então saiu de seu corpo e ele perguntou irritado se deveria matá-los. O outro homem o desaconselhou, explicando que isso poderia danificar o lodo, e eles precisavam que as crianças e o lodo estivessem intactos. O homem de pedra se afastou, pegou uma pedra enorme e a jogou com força no carro, fazendo-o explodir. Ele riu e gritou que tinha sido um sucesso. O homem loiro olhou para o homem careca com seriedade, o que levou o homem careca a dizer que o resto não se importava se eles morressem. O homem careca então agarrou Noah e o lodo na cápsula e eles fugiram em alta velocidade, deixando o carro da equipe de Noah em chamas. Felizmente, as crianças haviam se escondido com antecedência e suspiraram aliviadas, achando que iam morrer, mas felizes por terem se escondido a tempo. Ian olhou para Zero, que estava xingando, e perguntou o que eles iriam fazer agora. Zero perguntou a Jerry se eles poderiam rastrear os atacantes. Jerry fechou os olhos para se concentrar e informou que não seria fácil porque eles estavam se movendo muito rápido. Zero perguntou se era possível, e Jerry respondeu afirmativamente. Zero então lhes disse que deveriam ir atrás deles. Um momento depois, no laboratório secreto de Binary, os dois homens entraram com Noah. O homem a sacudiu para acordá-la enquanto caminhavam calmamente. Noah se perguntou o que estava acontecendo, lembrando-se de que eles estavam sendo perseguidos, em lágrimas, perguntando-se se ela havia sido pega. O homem loiro disse ao homem careca para levar Noah enquanto ele ia ao encontro de Amon, o que o homem careca resmungou, dizendo que odiava incômodo. Ao ouvir o nome de Amon, Noah percebeu que estavam no esconderijo de Binary. Ela ouviu o careca dizer ao loiro que Amon não era um cara interessante, enquanto pensava que as coisas tinham ficado complicadas ao tentar proteger o lodo. Apesar disso, ela considerou que isso poderia ser uma coisa boa, pois poderia lhe dar uma chance de descobrir os segredos deles. O careca abriu a porta com um chute e entrou na cela. Noah olhou ao redor, mas se perguntou se aquilo era uma prisão. Ela pensou que poderia ficar presa ali, mas então ficou chocada ao ver crianças dentro da prisão. Ela percebeu que eram os órfãos que haviam desaparecido das favelas e confirmou sua suspeita de que Binary os havia sequestrado. Determinada, ela se moveu rapidamente, chamando o homem careca antes de dar um chute na cabeça dele com o joelho. Quando ele soltou a cápsula, ela caiu no chão e exigiu saber o que eles estavam fazendo com as crianças. O homem careca, imperturbável, comentou que ela estava acordada e sugeriu que eles se divertissem um pouco. Ela gritou desafiadoramente que não tinha medo dele, chamando de aberração careca para provocá-lo. No entanto, em poucos minutos, ela foi espancada e estava sangrando. Depois foi trancada em uma das salas da prisão. Segurando o rosto de dor, ela notou que todos na sala de prisão pareciam crianças. Ela se perguntou o que Binary estava fazendo com elas. Com raiva, ela pensou nos bastardos malignos e decidiu que não ficaria parada sem fazer nada. Ela gritou que iria destruí-los de qualquer maneira. De repente, uma luz brilhante apareceu acima dela. Ela olhou para cima e viu o lodo, e eles se encararam por um momento. Ela gritou em pânico, fazendo com que o lodo também gritasse. Os dois pularam para longe um do outro, ainda gritando. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.